muito bom dia. Novamente, bem-vindos. É uma alegria enorme ver tanta gente aqui reunida, certo? E é uma alegria muito grande ver pessoas que eu conheço bem, pessoas que eu conheço mais ou menos, pessoas que eu não conheço. E isso enche de esperança todo o nosso trabalho que vem sendo feito aí nos últimos anos, porque quando nós começamos a Confraria de Artes Liberais, era um grupo de amigos ali, 5, 6, 7 pessoas, no máximo 10, talvez, pessoas que se encontravam para ler junto, discutir, às vezes tentar resolver os problemas do mundo, né? A gente sempre tem essa tentação quando começa a estudar qualquer coisa, certo? Mas estamos bastante satisfeitos que, por mais que não tenhamos nem resolvido os nossos próprios problemas, né? Mas estamos nesse caminho, né? E esperamos que até o dia da morte nós possamos realmente ter resolvido muita coisa dos nossos próprios problemas e ajudado muitas outras pessoas a resolvê-los. E isso faz com que nós entremos já no título da nossa palestra, que é Educação para quem quer. Há muitos congressos e há muitas palestras e há muitas publicações sobre educação universal, educação direito de todos. Existe até uma pátria que é chamada educadora. E o que nós queremos falar agora, conversar um pouco, é sobre as pessoas que realmente querem educação e que são, normalmente, as que têm mais dificuldade de ter o tal acesso à educação. Então, se fala muito em acesso à educação. Sendo que, talvez, o objeto principal de todos esses congressos, palestras, discussões, publicações, que é a educação, na cabeça de cada pessoa que o lê e o escreve, significa algo diferente. Cada um acaba tendo uma noção diferente do que é educação, ou do que seja educação, e passam a discutir a educação usando simplesmente a palavra educação. Sendo que ela corresponde na minha cabeça, na cabeça de outra pessoa e tal, muitas vezes corresponde a uma realidade diferente. As pessoas não estão falando da mesma coisa. Porque não existe um desejo de voltarmos para o verdadeiro conceito do que seria educação, e se realmente isso é um direito de todos, e se realmente, e sendo um direito de todos, de quem é o dever de prover tal educação. E aí vem muitos exemplos, né? Para terminarmos essa parte aí do problema da discussão da educação, vem muitos exemplos daquele filho de uma catadora de papel que acaba encontrando alguns livros, dá para o filho, o incentiva, o motiva, e ele passa em um vestibular, né? Ou de um mendigo que acaba aprendendo 2, 3 línguas porque pedia revistas emprestadas nos consulados em São Paulo e por aí afora. Então a gente vê exemplos que são contrários a esse tal acesso à educação e essa obrigatoriedade de prover educação e de dizer que a educação é um direito. Bom, se é um direito, há um dever. E no caso no Brasil, todos os direitos, a pessoa diz, não, esse é o Estado que tem que fazer. São os governantes que devem prover a educação. Eu digo, bom, tudo bem, nós podemos ter um ótimo governante. Imaginemos aqui o sonho de muitos brasileiros é ter um governante que pelo menos não roube, que não se corrompa, né? E a gente já fica feliz quando tem aquele que rouba mais fácil, né? Então, nossa, Maluf, né? Nossa, que é muito bom, né? Ele roubou, mas resolveu todos os problemas ali de São Paulo, da época. Bom, a gente acaba ficando contente com isso, né? E a gente começa a atribuir ao governo
atribuir ao governo funções que, por mais que pela Constituição lhes sejam competentes, né, nós não podemos esperar que ali esteja a solução para problemas que nós podemos começar a resolver hoje mesmo, agora, que eu acredito que todos nós que viemos a esse congresso estamos tentando resolver, para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos alunos, mas principalmente para nós mesmos, né? Vamos tentar falar bastante dessa autoeducação, né? Sem a qual nada é feito. Não existe educação só para fora, né? Existe educação, sim, para dentro. E a gente pode lembrar muito bem da parábola do semeador, que é a parábola que dá origem ao sermão da 60ª, do Padre Antônio Vieira. E ali nós temos uma ilustração, né, e uma explicação retórica, se utilizando de muita filosofia, da mais alta filosofia, da mais alta teologia, para explicar essa parábola do semeador que sai para semear. Na verdade, sai aquele que semeia para semear um campo, e uma parte das sementes caiu num terreno seco, outra parte num terreno pedregoso, outra nos espinhos e por aí afora, né? Então, houve uma outra parte que foi pisada pelos homens. Então, e o Padre Antônio Vieira, nesse sermão, ele diz: o semeador é o pregador. O semeador é o pregador do Evangelho, a semente é a palavra de Deus, e os diferentes solos e as diferentes condições que a semente encontra para germinar são os diferentes corações dos homens. Inclusive ele fala que uma parte da semente caiu em terreno mineral, outra em vegetal, outra em animal, pois os pássaros vieram e comeram. E outra ainda no terreno humano, onde os homens simplesmente passaram por cima, e que é o pior de todos, porque o ser humano, por ser racional, ele tem o dever de prestar uma certa atenção a certas coisas, enquanto as pedras, os animais e os vegetais, eles simplesmente existem por si só, e eles não têm aquela liberdade, né? O ser humano, ele poderia desviar do caminho. Bom, o Padre Antônio Vieira fala sobre o pregador nessa parábola, que ele é o semeador, e os nossos corações às vezes são de pedra, às vezes são como espinhos que abafam a verdade, e outras vezes nós simplesmente a engolimos e a transformamos em fezes, né? E às vezes somos homens, é o pior de todos, né? É aquele que simplesmente passa por cima, não tem a capacidade de desviar pelo caminho para que o fruto possa crescer. O homem, recebendo aquela semente, ele tem a opção: eu vejo a semente, para que ela cresça eu preciso desviar do caminho que eu estava indo, e muitas vezes nós não o fazemos. O que o pregador tem a ver conosco? Bom, em princípio, nada. Mas se nós encararmos a figura desse semeador como um educador, como um professor, e não só dos outros, né? Um educador de nós mesmos, e que essa semente é plantada por nós, no nosso próprio intelecto, na nossa própria inteligência, na nossa própria cultura. Então, né, vejamos um pouco essa questão. Existe a realidade, independente de verdades e mentiras, existe a realidade, isso é uma verdade. Para nós conhecermos a realidade, nós primeiramente fragmentamos a realidade,
e estudamos alguns de seus aspectos. Então, as ciências, o que hoje nós chamamos de ciências, estudam principalmente os aspectos materiais, certo? As questões materiais de toda a realidade. Nós temos as matemáticas, que estudam aspectos mais abstratos, através dessa linguagem matemática. Nós temos a filosofia, que estuda aspectos das causas, e buscam principalmente a metafísica, as causas primeiras, também dos aspectos materiais, e de outros aspectos que não são materiais, chamados espirituais, ou como quiserem, dependendo da escola e do vocabulário que for adotado. Enfim, nós temos a teologia, temos diversos ramos do conhecimento, né? Em latim nós chamamos de províncias, e é interessante usar essa palavra porque quando a gente pensa numa província, a gente enxerga que ela faz parte de um todo maior, né? Então, ramo e província evocam essa questão. É algo que não se sustenta por si só. Então, quando nós podemos dizer que a Gália é uma província romana, ou que o Rio Grande do Sul é a província de São Pedro, a gente está assumindo que existe algo maior que possa sustentar essa província. Quando nós dizemos um ramo, às vezes a gente não se flagra, mas é algo metafórico, e nós estamos falando de um ramo de árvore. Quando nós cortamos aquele ramo, desligado do outro, ele seca, apodrece, né? E não existe mais. Bom, nós fragmentamos o conhecimento em províncias, em ramos, para que nós possamos entender melhor a realidade. Depois dessa fragmentação, é sempre necessário que nós retornemos e tenhamos uma visão do todo. Muito bem, quantas províncias, quantos ramos do conhecimento existem? Eu acho que cada um de nós teria uma resposta diferente. A questão, talvez que nos implique mais, é que dentro das nossas instituições de ensino, são limitados os ramos do conhecimento, são limitadas as províncias. Então, quantas matérias existem hoje numa escola de ensino médio? X número, 11, 12, alguma coisa assim. Quantas faculdades existem, né, numa universidade? Também existem lá 30, 40. Cada vez existe mais, né? E o que poderia ser tido como uma coisa boa, né? Não, mas olha só, estamos aqui especificando bem a província do conhecimento para que possa se desenvolver com maior acuidade e depois haverá um diálogo entre as diferentes faculdades. Bom, coisa que a gente sabe que não acontece de jeito nenhum. Eu não sei vocês, mas eu poderia até perguntar, quem já teve a experiência de, estando dentro de uma universidade, de uma faculdade, conseguir dialogar e fazer um trabalho realmente em conjunto com outras faculdades? Então nós vamos pegar aqui, ou pior, talvez exista um congresso, talvez exista um debate, talvez exista qualquer coisa, mas eu pergunto, e se um aluno quiser tratar um tema sobre aspectos psicológicos, jurídicos, físicos, econômicos, sobre o mesmo tema, o que acontecerá com ele? Normalmente ele não acha o orientador. E ele procura um professor, o que ele mais tem afinidade, o que ele considera ser o que mais pode ajudá-lo, e ele vai dizer, não, mas essa parte aqui da tua pesquisa nós vamos ter que tirar, porque isso aqui é mais lá da filosofia. E aí ele vai na filosofia, o cara diz, não, mas aqui é muito do direito, essa questão aqui é muito lá do direito, então né, nós vamos ter que tirar essa... Oh, desculpe. Nós vamos ter que tirar esse campo, porque, enfim, isso aí é lá né, a gente não pode misturar, porque não funciona, né? As coisas não funcionam assim. Na letras, então, daí nem se fala.
né? Dentro da letras o negócio, não, mas tu tá com, aqui é o departamento de teoria literária, tu tá com um negócio lá da pedagogia de letras vernáculas e... Não, isso aqui é mais do lado da linguística, entende? E normalmente o cara sai de uma faculdade já especializado e de um jeito que ele simplesmente não conhece nem o que é o outro departamento que ele foi convidado a visitar para resolver o seu problema, né? Enfim, a gente não consegue enxergar o conhecimento nunca de cima. A gente nunca consegue enxergar o conhecimento de cima. O que isso implica na nossa formação? Bom, a gente sabe que esse conhecimento e essas coisas que existem ou na universidade, ou numa escola, ou em qualquer lugar, no fundo, são essas sementes de verdade que o semeador acaba jogando. Ou que nós mesmos acabamos jogando. E elas não têm onde florescer. Elas acabam ficando ali. E aí vem os espinhos. E aí vem o sol, né? E é legal em latim porque diz que as sementes secaram por falta de humor, né? E umidade, né? Mas aí diz ali humorem. Então, faltou humor. É bom, às vezes realmente falta humor, né? A gente pode fazer aquela leitura etimológica falsa, mas que é muito mais poética e mais interessante do que a verdadeira, né? Então faltou humor e o sol secou a semente. Então acaba que as sementes estão aí, elas estão lançadas, a realidade está aí, as pessoas estão escrevendo livros, as pessoas estão dando aula, as pessoas estão discutindo, as pessoas estão vindo aqui no congresso, o pessoal compra um monte de livro, alguns leem, outros ficam só ali na prateleira, afinal as edições da Realizações têm umas capas bonitas, assim, vistosas, né? Então fica muito bem ali pôr na prateleira, né? Então, muito bem, né? Só que, bom, se isso é semente que vai secar, se isso é semente que, por falta de umidade, não vai brotar, se isso é semente que eu vou passar por cima e não vou ter a capacidade de desviar do meu caminho para que ela frutifique em mim, bom, então não vale, nada disso vale a pena, né? Nada disso vale a pena. Então, quando a gente fala em educação para quem quer, é algo primeiramente doloroso. Doloroso. Porque se nós estivermos agindo como pedras, vegetais ou animais, a gente simplesmente está deixando com que as coisas aconteçam como elas aconteceriam normalmente. Se nós agimos como seres racionais, nós temos que, talvez, olhar para onde há sementes e não pisar em cima dela para que ela não se esmague, não acabe se estragando aquela semente. Então, um ser racional, né, que já é o melhor dos casos, né, que ele já tem uma consciência, ele tem duas opções: ou pisar na semente ou desviar o caminho. Mas quem desvia de um caminho, desvia porque vê que ali há algo que não pode ser pisado. Então eu vejo ali, não, aqui há uma sementeira, então eu vou pisar, eu não vou passar por aqui. Por quê? Porque senão não vai florescer. Bom, e quando eu faço isso, eu tenho que prestar muita atenção no que está ali, porque a semente é algo muito pequeno e me é necessário uma concentração enorme para continuar enxergando aquela semente, para continuar vendo que, eu estou indo aqui por esse caminho, bom, agora eu vou ter que desviar de novo, e agora eu vou ter que fazer isso, e agora aquilo outro. E assim acaba sendo a vida de estudos, a vida de educação. Ou isso depois de começar, né, a vida de estudos, porque normalmente a gente é pedra, espinho ou pássaro, simplesmente engole as coisas. As pessoas que não têm acesso, digamos assim, no sentido que é usado a palavra aí, em termos de acesso universal à educação e essa coisa toda, elas normalmente vão agir como pedras e espinhos com relação à realidade. A realidade vai estar ali, mas ela nunca vai parar para pensar
naquela realidade. E eu não estou falando só de realidade social, né? Porque às vezes o pessoal, quando usa a palavra realidade, é só nesse sentido, né? Existe uma realidade social. A gente não usa no sentido de que, bom, o sol nasce e por aí afora, né? As estrelas brilham, o inverno é mais frio e o verão é mais quente. Essa é uma realidade. E realidades espirituais, né? Às vezes a pessoa está com bom humor, às vezes está de mau humor. Bom, como resolver esse problema? Se bem no dia que eu estou de mau humor, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho que resolver um problema em casa, enfim. Mas normalmente a gente vai vivendo, e a realidade vai passando. Ou a gente é pedra, que não muda nunca, está sempre ali. São necessários anos de vento, chuva, tempestade de areia e tal, para uma pedra mudar a sua forma. Ou a gente é espinho que vai nascendo por ali, vai contornando, né, o que existe em volta, e como uma trepadeira espinhosa, né, que vai contornando, e aquelas sementes que caíram ali a gente acaba abafando, porque não faz, daí nós evitamos que ela receba umidade e calor e possa brotar. Mas aí existe um momento em que a gente entra na escola, entra na faculdade, ou também faz um curso, né, faz um curso online do Instituto Hugo de São Vítor, né, faz o curso online do professor Olavo de Carvalho, enfim, tantos outros cursos que há por aí, e nós somos os pássaros que vão ali e engolem. E olha que o pássaro faz isso aí com consciência, né? Ele não é como a pedra, como o solo pedregoso e como os espinhos que abafaram. Ele faz isso aí com consciência, ele diz, olha, eu vejo a importância, eu vou comer essas sementes, certo? Que são reais, vou engoli-las porque disso eu vou me nutrir, certo? E, excelente, comeu. No mês que vem não tem mais nada ali, porque ele comeu a semente e ele poderia ter comido muito mais, ou comido só uma parte, mas o pássaro ele não tem essa opção, ele não é racional, ele não sabe que ele precisa esperar que a semente nasça, e aí sim ele vai ter mais o que comer, certo? Então, muitas vezes, nós nos encontramos nesse estado de pássaro diante da semente. Eu vou encontrar, vou comer, isso é bom. É bom? Sim, é bom. Então eu vou comer tudo. Vou engolir tudo que eu posso. Tudo. As coisas vão chegando, eu vou me matriculando em cursos, eu vou trabalhando, aí eu consigo um emprego melhor que vai me dar um bom salário e eu realmente tenho o nobre desejo de me matricular em outros cursos e de comprar mais livros, de encher a minha estante e por aí afora. Né? Ótimo. Né? Ótimo. Só que a gente sabe o que acontece com o alimento, ele nutre, mas amanhã eu preciso de novo. E amanhã, e depois de novo. E depois de novo. Todos os dias eu precisarei de alimento. Eu não posso decidir, eu vou comer 4 vezes mais hoje, porque nos próximos 4 dias eu não vou ter tempo de comer. Isso não funciona, certo? E não é assim. Nós podemos estar nesse estágio de pássaro comendo semente, e depois nós superamos isso, e já, agora eu realmente tenho uma vida intelectual, estou me educando e estou ajudando os outros no seu caminho de estudos e por aí afora, e aquilo passou, aquela fase de pássaro já não me pertence mais, e por aí afora. Não, isso aí vai acontecer provavelmente todos os dias. Todos os dias. Um justo peca 7 vezes, não é? Por dia. Então, bom, todos os dias pode ser que aconteça isso. Pode ser que nós tenhamos períodos, meses ou anos melhores, e que nós tenhamos um verdadeiro estudo. E o estudo ele significa vontade. Vontade, poderíamos traduzir por vontade de estudar, certo? Vontade de saber. Mas ele nunca é um objeto que está ali e não tem nenhuma carga subjetiva. Tanto que nós, não é, Mateus? Nós usamos com um ablativo, não é? O estudo, como se fosse um instrumento que nós precisamos para completar aquele estudo, né? Não existe um objeto ali fora de nós. Seria melhor dizer, eu estudo pela matemática.
eu estudo pelas línguas, eu estudo através dessas coisas. E o meu objetivo é maior do que tudo isso. A gente usa como objeto direto, né? Eu estudo geografia. Eu estou aqui, a geografia está ali e eu estudo. Para quê? Bom, o que eu vou fazer com geografia? Sim, passar um concurso público para professor de geografia, ser aprovado numa seleção de uma escola para professor de geografia, ou em uma empresa que precise de um geógrafo, e por aí afora. Essa motivação, só essa pode ser também. Mas quando eu estudo pela geografia, através da geografia, com a geografia, na geografia, na matemática, pela matemática, através da matemática. Como nós adquirimos esse estudo? Bom, quando nós já não somos mais pássaros e somos homens. Mas ainda há um risco para o homem, porque o homem ele tem escolha. O pássaro não. O pássaro ele vê a semente e come. Certo? Não há como deixar ali uma galinha e um grão de milho e a galinha não vai... Será que não envenenaram esse grão de milho? Será que... Bom, mas eu já estou satisfeita, não é? Eu estou meio gorda, né? Então não vou comer esse grão de milho. Não tem escolha. Não tem escolha. Bom, a gente passa dos pássaros para os homens, que na parábola semen conculcatum est, né? A semente foi pisoteada. E os homens passaram por ali, não viram a semente, assim como nós não vemos os livros que estão na parede, nós não vemos os cursos nos quais nós nos matriculamos, nós faltamos às aulas e por aí afora. Isso eu estou falando de uma educação livre e para a liberdade, uma educação liberal, onde eu não estou atrás de um certificado que me dará uma posição social para eu exercer certa função dentro da sociedade. Eu devo fazer isso, certo? Mas a educação não é só isso, né? Quando eu não estou atrás de diploma, quando eu realmente faço um curso, leio um livro, não porque esse livro me dará uma posição social na sociedade, ou mais dinheiro, mas sim porque ele me fará crescer, fará brotar em mim a semente que é plantada por ele. E aquele livro vai começar a fazer parte de mim e eu realmente poderei, com isso, ser mais livre e por aí afora. Se a pessoa não sabe, uma coisa bastante óbvia, mas é que a gente deve saber, se a pessoa não sabe que tem dias chuvosos e dias de muito sol e dias muito frios, ela perde muito de sua liberdade por não saber algo, porque inconscientemente ela vai ficar irritada, porque ela, eu me programei para usar esta camisa hoje, mas está muito frio, vou ter que pôr outra. Eu me programei para sair a pé, mas está chovendo, eu vou ter... Bom, tudo bem, se a pessoa não sabe, a primeira reação é sempre de se irritar, né? Desbravejar, blasfemar contra São Pedro, sei lá. Mas, se ela sabe disso, ela já adquire uma liberdade. Ela pode pensar, amanhã é um outro dia, pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, eu não sei, certo? E aí, eu tendo essa consciência, eu vou estar mais livre, eu vou me preparar, vou ver assim, bom, eu tenho roupa para sair em todas, né? Eu tenho condições, eu tenho como pegar um carro, um ônibus, alguma coisa que me facilite, e por aí afora. Ela consegue fazer isso, porque o ser humano é um ser racional, isso a gente faz muito fácil, porque todo mundo sabe que chove, que faz frio, e por aí afora, certo? Mas tem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que nós não sabemos e que realmente acontecem assim como a chuva e o sol. E aí o que é necessário fazer? É conhecer essas coisas para que nós possamos nos prevenir, para que nós não encontremos a realidade, que a realidade não nos choque e nós fiquemos assim, sem saber o que agir e presos àquele nosso próprio sentimento de choque, aquela nossa própria aflição. Meu Deus, como isso foi acontecer? É aquela história do escravo carregando os copos, deixa os copos cair, quebram todos os copos, o senhor do escravo mata o escravo.
é Sêneca, que então estava presente na janta, e aí ele olhou e não ficou com pena do escravo que morreu, né? Ele ficou com pena do cara que mandou matar, porque ele disse, esse homem ele é tão prisioneiro da sua própria ignorância que ele acha que copos não quebram, certo? E realmente, é aí que está a liberdade, né? Nessa preparação e nesse conhecimento da própria realidade que faz com que nós não nos choquemos a qualquer coisa idiota que possa nos acontecer, certo? Ah, fui lá e fulano estava todo antipático e resmungão e não sei o que e tal, né? Não quero mais saber dele. Bom, saber que as pessoas, às vezes, elas estão antipáticas, estão de mau humor, estão com problemas, enfim, né? Pois é, isso é possível que aconteça. Ah, mas eu marquei 2 meses antes para ir lá conversar com ele, a gente ia tomar um chimarrão e tal, e o cara me recebeu lá, pontapé, me dando, né, me encheu de coice. Eu digo, pois é, mas é possível que isso aconteça, certo? É culpa do fulano? Bom, pode ser, né? Porque a pessoa também não é livre, se ela deixa isso aflorar em si, é culpa dela, mas também é culpa tua, que não sabe que as pessoas podem agir assim. Pode ser que isso aconteça. E quando nós não temos a noção das possibilidades reais das coisas, nós acabamos perdendo a nossa própria liberdade. Quando a gente tem liberdade, quando em vez de simplesmente andar para frente e acabar pisando nas sementes, nós conseguimos desviar. E no outro dia que nós passamos por ali, nós já vemos alguns brotos daquela semente. E no outro dia já é uma pequena árvorezinha, certo? E daqui a um ano ele virou um arbusto, certo? E daqui a 50 anos é algo que pode alimentar muitas outras pessoas. Não só aquele pássaro que ia ali comer. E o pássaro fez uma coisa boa. Ele completou a sua existência. As pedras não tiveram culpa nenhuma. Os espinhos também não tiveram culpa nenhuma. Eles só estavam existindo como eles devem existir. Certo? Por mais que a semente não tenha frutificado, quem faz a coisa errada, certo? É o animal que acabou, é o animal racional, o homem que acabou agindo como pedra, pior do que a pedra, do que o espinho, que o pássaro, e acabou pisoteando naquilo ali. Essa semente sendo o estudo, sendo a realidade que deve ser estudada, é justamente o que nós devemos ter em mente, né? Diante dessa questão. Educação para quem quer. Para quem quer o quê? Desviar da semente, para que ela não seja pisoteada, e para que daqui a 50 anos ou 100 anos nós tenhamos ali uma árvore que alimente muitas outras pessoas. Que alimente a mim daqui a 10 anos, pode ser. Meu tio mora em São Francisco de Paula, numa casa que era do meu bisavô, e ali tem uma araucária que a minha avó plantou quando ela tinha 8 anos, mais ou menos. A minha avó está com 80 e poucos, né? E é uma araucária que dá muito pinhão ali. E realmente, né, sobra pinhão até para os vizinhos. Bom, o que acontece? Aquilo ali poderia... Eu não sei se alguém já plantou um pinhão. Depois de 2 anos ele está dessa altura, assim, né? É uma arvorezinha muito pequenininha. 2 anos ali. Certo? Em 10 anos, ele vai começar a dar pinhão com 30, 40 anos. Atingiu o seu ápice com 60 anos a árvore. As pessoas que plantaram já muitas vezes não veem os frutos de uma árvore como uma araucária, por exemplo. Certo? Mas elas tiveram que cuidar por muito tempo, porque senão qualquer pessoa podia ali pisotear, certo? Por mais que tenha espinhos, né, que ela própria se proteja, as coisas estão ali, né? Por mais que os livros pareçam ser algo bastante duráveis, muito mais do que arquivos no computador, né, de PDF, eu tenho tudo em formato Kindle, cuida, né? Daqui a pouco tu esquece isso aí, daqui a 20 anos tu não tem onde ler. A NASA não conseguia ler outro dia um arquivo lá dos anos 70, teve que construir o computador de novo e tal, contratar gente para construir um computador, porque eles tinham um monte de disquetes lá, especiais, que não era lido por nenhum computador que eles tinham. Quer dizer, né? E o papel também acaba, né?
o papel também acaba. Então, por mais que as coisas estejam ali, não é só materialmente que o conhecimento e a realidade, elas sobrevivem. A cultura é algo da alma, e que é passado de uma alma para outra. É algo imaterial. E o desejo da pessoa de estudos, o desejo de uma verdadeira educação, é que ela possa fazer com que essa cultura viva dentro dela, para que as próximas gerações, e ela mesma, né, conforme o tempo vai passando, se beneficiem disso tudo. Porque senão cada geração teria que começar do zero descobrindo fogo, né? E, claro, a coisa não é assim. A coisa não é assim. E é muito mais fácil quando eu tenho alguém que leu Aristóteles e pode me ler junto comigo e me explicar, que ele já fez isso há 40 anos atrás, né? Do que se eu tenho que pegar ali, bom, agora eu vou aprender o idioma, eu vou ler, eu vou ter, enfim, quantas vezes a gente não lê algo, não estuda algo, e aí chega alguém e faz um comentário sobre aquilo, isso eu não tinha percebido, né? Enfim, né? A gente vê que existe uma necessidade da cultura de ser algo que passe de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, e por aí afora. Para irmos terminando aqui aos pouquinhos, né? E aí abrir para, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Quando nós falamos em educação liberal, e nós começamos aí o congresso falando de educação para quem quer realmente desviar do caminho das sementes e não pisoteá-las, nós sempre estamos falando de liberdade. Eu acho que é bom, se alguém não assistiu às palestras dos outros congressos, acho que é bom lembrar, né? A palavra liberal, ela tem diferentes acepções e diferentes usos, né? Ninguém aqui vai falar de Ludwig von Mises, de Adam Smith, ou qualquer coisa assim relacionado com liberalismo econômico. Também não é liberal no sentido americano, que é o contrário de conservative. E existe um instituto, nós estamos começando um contato com eles nos Estados Unidos, chamado Institute for Catholic Liberal Education. E aí o pessoal acha, olha só, que interessante, uma educação católica bem à esquerda do espectro político, né? E aí o cara só fala dele, vai lá no congresso dos caras e eles só estão falando de classical education, né? Tudo é educação clássica e tal, assim. Não, mas peraí, como assim? Mas não era liberal, né? Não, claro, as palavras são assim, não há o que fazer, né? Nós não podemos também nos revoltar contra isso. Bom, existe uma acepção liberal em inglês, existe uma acepção do liberalismo econômico e por aí fora. Quando nós falamos de educação liberal, é mais no senso bastante estrito, né? É uma educação para a liberdade individual, para a liberdade das consciências, para a liberdade de todos aqueles que queiram, e que está acessível a todos. Nós não precisamos de diploma para sermos livres, certo? E assim, também não é libertinagem, porque quando a gente fala liberal, assim, é uma pessoa muito liberal, entende? São os pais muito liberais, assim, deixa o guri fazer tudo, né? Não, isso é uma libertinagem, né? A pessoa não é livre, né, porque ela pode fazer tudo. A pessoa é livre justamente quando a realidade não... Quanto mais a realidade deixa de chocá-la, de fazer com que ela... enfim, que a realidade não aprenda numa redoma, e tudo aquilo que acontece, ela acaba... Né, nós ficaríamos loucos se saíssemos à rua e não esperássemos que passasse um carro aqui. Meu Deus, passou um carro, olha só, né? A gente vê em criança pequena que não conhece muita coisa, né? Que ela realmente tem isso, né? Passa um carro, passa um cachorro, um passarinho, vem a mãe, não sei o que, vem uma outra pessoa, ela fica olhando assim, uma outra pessoa, né?
E tudo choca para uma criança pequena, certo? E o que ela mais faz durante o dia? Chora, né? Um bebê, ele chora porque ele não, é difícil suportar tanto choque assim. Olha, é muita coisa acontecendo, certo? Os primeiros 2 anos de vida é muita coisa que acontece. É muita coisa que acontece. Olha, eu estou com sono. E aí, o que a criança faz? Dorme? Não, ela chora porque ela não sabe o que fazer. Ela não esperava que tivesse sono. Uma criança maior, um adulto vai ter sono. Olha, eu preciso dormir porque eu estou com sono, né? Mas isso para o bebê é difícil. E o quanto nós podemos ser realmente bebês que estamos com sono e estamos chorando, certo? Estamos chorando, não estamos fazendo nada. Olha, quando se está com sono, a gente dorme. Quando a educação do Brasil é ruim, a gente estuda. É só isso. Não, mas o governo e tal, muita ideologia nas escolas, doutrinação, não sei o que. Bom, e aí, e tu? Ah, eu não tenho tempo nem de abrir um livro e tal, não posso fazer nada e tal. Bom, e os teus filhos? Eu já não tenho muito o que fazer, né? Então eu vou lá brigar com a diretora e tal, botar o dedo na cara dela e dizer isso, e vou fazer abaixo-assinado, e vou xingar todo mundo, porque a educação no Brasil é uma porcaria. Eu disse, não, olha, faz isso. Mas depois que tu souber o que é verdadeira educação, porque não adianta, o que tem que botar lá no lugar? Não, tem que ensinar matemática mesmo, tu sabe matemática? Eu não, né? Mas o professor de matemática, pois ele também não sabe. E aí, o que a gente vai fazer, certo? E, assim, o que eu digo para os professores, né, e digo para todo mundo, eu não sei como ainda não me perseguiram e me deram um tiro, porque quando o pessoal fala em investimento em educação, certo? Tentando resolver um problema de burrice própria e dos outros com dinheiro, né? Então nós temos que investir mais em educação. Então nós vamos agora pagar 15 mil para cima, o piso salarial vai ser de 15 mil para professor do Estado. E aí nós teremos uma educação de qualidade. Eu digo, bom, por quê? Porque 15 mil vai aumentar o meu conhecimento, a minha pedagogia, a minha didática, a minha inteligência? Não. Claro, R$700 também não, né? Mas isso não é para pagar para ninguém, não é porque ele é professor, não é para pagar para ninguém. Não, tudo bem, né? Agora, botar dinheiro no negócio, claro que não faz a coisa ir para frente. Não, nós montamos uma biblioteca aqui na escola. Compramos 40 mil livros e pusemos aqui na escola. Aí vai até um vereador, vai um deputado lá inaugurar a biblioteca de 40 mil livros. Eu disse, não, mas tudo bem, mas por quê? Não era melhor dar 3 livros por aluno para eles lerem durante um ano? Não era melhor que numa aula de literatura se lesse um livro bom e bem lido, e que o professor pudesse ver que os alunos realmente estão lendo, entendendo, estão aprendendo a ler, aprofundando as suas capacidades de leitura e essa coisa toda? Não, dinheiro. Com dinheiro, para comprar um livro para cada um é muito barato, né? Não precisa, cada um compra ali, é muito fácil de resolver a questão. Mas nós temos que ter investimento. Então nós temos que montar uma biblioteca. Computadores na escola, olha, tem que ter um laboratório de informática aí então na escola de educação infantil aqui, a partir dos 1 ano e meio, 2 anos, nós temos a oficina de iPad, né? E as crianças já vão sendo inseridas no meio da informática, porque esses são os tempos modernos e a pessoa tem que conhecer informática e tal. E, né, normalmente, se tu faz isso com a criança, né, quando ela chega com 4 anos, ela sabe mais do que o professor que está ensinando ali iPad, né? É bastante provável que isso possa acontecer, né? Mas daí, tipo, quanto é que custa um iPad? Não sei, mas isso aí está resolvendo muito. Está resolvendo todo o problema. Então nós temos aqui aula de música. Contratamos uma professora, ela é formada em música, estudou desde os 7 anos violino. Então ela vai dando aqui aula de música, certo? Só que ela mesmo admite, não, eu sou meio desafinada, certo? E aí o que acontece? O que ela pode fazer com um grupo de crianças? Ensinar violino, talvez ela pudesse ensinar, mas ela não tem 1 hora para cada criança por semana, ou meia hora, ou seja lá o que for. Então ela vai cantando, né? Então, gente, esse aqui é o dó, certo? Aí ela toca lá, plam, e ela canta,
Pló, certo? E pronto, certo? Põe dinheiro na mão da professora de música. Põe dinheiro na professora. Não vai funcionar, não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Ah, ela pode melhorar isso aí, talvez com 15 mil ela vai fazer um curso, vai melhorar a afinação. Bom, pode ser, né? Mas se ela trabalha 40 horas, com certeza não. Então, bem, a gente, falando de soluções para a educação, é muito fácil a gente discutir, a gente culpar o governo, o sistema. Eu nunca entendi o que era isso, mas todo mundo fala de sistema, né? Todas essas coisas, né? E é muito fácil também nós começarmos a engolir muitas outras coisas, enchermos a nossa prateleira de livros, nos matricularmos em muitos cursos, frequentarmos aqui o congresso. É muito fácil, né? É muito fácil, porque só custa dinheiro e tempo, né? Mas estudar é muito mais que isso. Estudar é doloroso, é muito doloroso, porque eu leio e não entendo. Aí eu passo para outro livro, porque esse ali está muito difícil. Eu pego uma indicação com outro. Aí eu vejo que aquela tradução é ruim. Aí eu decido que aquele autor é de máxima importância e que eu vou ter que aprender dinamarquês para ler Kierkegaard, né? E, bom, pode ser que sim, pode ser que tu tenha que fazer isso aí. Isso dói. Isso dói muito. Aprender o idioma, por exemplo, dói muito. Aprender a afinar e conseguir cantar a escala de Dó maior afinado, conseguir cantar no coral o Asa Branca enquanto o cara está cantando Luar do Sertão aqui e Felicidade aqui do outro lado, certo? Isso dói, a pessoa vai ali e não consegue, não tem jeito, não adianta, certo? Não dá para mim. E não é que a pessoa desista, ela continua comendo, então ela vai estudar outra coisa. Não, mas daí em casa eu estou escutando bastante música, eu estou fazendo a minha parte da formação musical escutando bastante música. Não pode ser, ninguém disse que estava errado, né? Mas o que aconteceu lá no coral? O que aconteceu na tua aula de alemão que tu parou? Certo? Porque vai doer. Existe o talento, existe a facilidade para certas artes, para certas áreas do conhecimento. Claro que existe. Mas essas pessoas talentosas, as que dizem que dói. Porque a pessoa talentosa no primeiro momento é a que mais aprende. E normalmente no primeiro momento não dói. Para aprender 1000 palavras de uma língua é muito simples, certo? Muito simples. São as palavras assim: mesa, cadeira, teto, chão, parede, né? Ou as preposições mais usadas ali. Mas é quando eu tenho que aprender a regência verbal, quando eu tenho que aprender o correto uso das preposições, o correto uso dos tempos verbais, isso aí começa a doer, certo? E aí eu aprendi 2000 palavras, eu tenho um vocabulário de 2000 palavras, eu pego qualquer texto e consigo ler. E aí eu consigo ler 90% de um texto. Eu digo, agora tenta ler 91% do texto. Esse 1% vai ser muito mais duro e talvez eu precise do triplo de tempo para aprender 1% de uma língua do que eu precisei para aprender os outros 90%. E dói. Eu vou, estudo, faço exercício, anoto, crio sistemas de memorização e não sei o quê. E aí eu passo para o próximo texto e não tem aquela palavra ali que eu aprendi semana passada. Quando aquelas outras primeiras 2000 sempre estão lá. Eu fico feliz porque eu pego, leio e tal, né? E eu pego outro texto e também não tem. E aí eu anoto e me esforço. E aí eu não entendi o estilo do autor. E aí por que ele usa essa palavra e não aquela outra? E por aí afora. Então vai sendo cada vez mais difícil. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. A coisa vai ficando cada vez mais difícil. Todo mundo que já se dedicou a estudar alguma coisa com profundidade sabe que é assim, né? E tudo vai ser assim. Não existe arte, não existe técnica, não existe disciplina que não seja assim. Então o que eu preciso é de studium. Eu preciso de vontade e eu preciso olhar para a realidade e conseguir desviar. Agora não, agora chega de YouTube. Eu estou me enganando, eu estou aqui assistindo 8 horas de áudio de aulas por dia. O que isso está me adiantando? Eu já assisti, o cara vai lá, tal, não,
Eu fiz 200 aulas do COF num mês. Né? Botei de manhã, ia tomar café, não sei o que, estava de férias e tal, e aí fui vendo, né? Fui vendo. Né? Então, e num mês eu consegui 200 aulas. Nossa, tá estudioso, hein? Tá estudioso. Porque depois eu não vou ter tempo. Eu disse que não seria melhor fazer 15 minutos por dia durante 20 anos, talvez fosse, né? E com certeza é, na verdade, né? E aqueles 15 minutos eu vou conseguir refletir, eu vou conseguir saber onde eu estou nos meus estudos. Eu vou conseguir, não, no início da semana a aula estava assim e tal, e agora eu fiz isso e tal, não sei o quê. Opa, vou ter que voltar lá, porque eu consigo localizar o meu conhecimento na minha própria memória e por aí afora. Né? Mas isso dói, né? Isso dói, mas fácil fazer um mês tudo. E aí terminei, né? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo o que eu faço na faculdade, né? Repetindo o que eu faço na faculdade. O professor normalmente, ou na escola, o professor normalmente chega no final do semestre, olha, vamos tocar porque a gente está atrasado na matéria. Né? Nem leiam aquele artigo lá porque eu nem vou falar dele. E por aí afora, né? Como assim não leio? Não, se está em princípio era para ser muito importante, sem o qual não seria possível fazer nada, né? Como assim? Não, então, pessoal, aqui nós estamos estudando alemão, era para nós terminarmos aqui o ano com um vocabulário médio de 1.500 palavras, mas nós vamos terminar só com 750, porque, enfim, a gente se enrolou demais lá no início e tal, né? E realmente, quando eu tenho datas para fazer as coisas, são muito boas, às vezes, para nós nos disciplinarmos, mas a coisa fica assim, né? A gente acaba perdendo um pouco do que realmente tem que ser feito, né? A gente faz tudo para terminar e para cumprir as coisas. Muito bem. Em princípio é mais ou menos isso, né? Essas palestras iniciais do Congresso tem duas finalidades, né? Uma delas é motivacional e a outra é para deprimir mesmo, assim. E eu acho que é importante nós nos depararmos com isso, né? E conseguirmos fazer um verdadeiro exame de consciência no sentido inaciano mesmo, né? Jesuítico, de chegar no fim do dia e pensarmos no que nós aprendemos e o quanto nós deixamos de ser livres nesse dia. Independente se a pessoa for cristã, for católica, ela faz um exame de consciência pensando, né? Refletindo em quais foram os seus pecados, onde a graça de Deus esteve presente e por aí afora, né? Mas toda pessoa de estudo deve fazer um exame de consciência para enxergar, olha só, já passou uma semana, eu não li nada, e o contrário também, eu li horrores de coisa, não me lembro mais de nada. Não teria sido melhor ler só 5 minutos por dia do que ler 1 hora e depois não se lembrar de nada? Ou não seria melhor eu estar lendo somente um livro de uma matéria do que estar lendo 20? E estão ali na minha escrivaninha, do lado da minha cama ali, aquela pilha de livros, né? Não seria melhor talvez fazer isso? Então a pessoa, a partir daí, né, desse próprio exame, a pessoa vai conseguindo, construindo o seu próprio currículo, certo? Esse currículo é o caminho onde ela estará. E ela tem que ver que existem sementes no caminho em que eu vou passar por elas, mas não por cima delas, pisoteando, porque eu vou ter que estar muito atento para a semente, para que eu não acabe pisando e ela possa florescer e dar até 100 por 1, né, de frutos, como foi uma das sementes que caiu em solo fértil e deu 100 por 1. Isso aí, muito obrigado. Bom, pessoal, no início eu esqueci de apresentar o professor Clístenes, e nós já estávamos atrasados e vou corrigir agora. O professor Clístenes é professor de línguas e cantor lírico, presidente do Instituto de São Vitor, fundador da Confraria de Artes Liberais, professor na escola clássica, é um divulgador e estudioso da língua latina, já lecionou no Colégio Leonardo da Vinci, latim, aqui em Porto Alegre. E como músico tem se dedicado no ensino da técnica vocal, estudo e execução do The Lieder, isso? Canções eruditas alemãs. No início também eu esqueci de mencionar que nós faríamos perguntas por escrito.
nos papéis que vocês receberam e entregar ali atrás. Então vamos fazer as perguntas, quem tiver perguntas, façam com a voz mesmo, e aí na próxima palestra a gente já faz dessa forma, ok? Alguma pergunta? Posso falar assim? Pode falar. Professor, uma das coisas mais dolorosas, talvez, do estudo, é quando a gente começa num determinado assunto, a gente tem aquele nível de ignorância a respeito daquilo. Por exemplo, quero estudar filosofia política, então eu recorro aos clássicos, eu vou para a República de Platão e procuro Aristóteles, e começa a aparecer um monte de outras matérias que eu preciso conhecer. Então, preciso conhecer alguma coisa de, sei lá, literatura, direito e por aí vai. E aí, isso vai me trazendo um sofrimento, que eu não tenho como fazer isso dentro de um tempo. Como é que eu posso me guiar para saber qual caminho eu devo fazer entre essas matérias para chegar no meu fim? A resposta para isso foi, durante a história, a existência e a formação ao longo de séculos de um currículo de artes liberais, que realmente queriam dizer assim, ó, olha, em tanto tempo, X, é possível conseguir as ferramentas necessárias para eu estudar qualquer assunto, certo? Qualquer assunto. E que esse assunto não há um tempo X para terminar, certo? Mas, mesmo assim, né, as artes liberais, não que elas tenham um fim onde eu termine todos os assuntos. Há sempre algo de gramática, de retórica, de lógica, de matemática, geometria, a continuar a ser aprendido. Então, elas próprias são algo que devem exigir toda a nossa vida e toda a entrega para esse estudo, certo? Mas, aos poucos, eu realmente vou vendo que é possível, com os conhecimentos que eu já adquiri, entrarem num tema como, por exemplo, a filosofia política, que eu pessoalmente não estudei, né? E não estudo. Talvez um dia, não sei. Mas o que eu vejo assim, quando eu pego uma página de Aristóteles ou de Platão, da República ou da Política de Aristóteles, ou mesmo vou mais para frente, pego os escolásticos portugueses falando sobre questões políticas, ou mesmo pego um sermão do padre Antônio Vieira, que há muito ali de política, né? O que eu vejo assim, ó, olha, dá aquela satisfação e esse deleite, por mais que nunca ninguém estudando busque ser um diletante, né? Mas existe um certo deleite em ver assim, ó, graças a Deus que eu sei isso aqui, certo? Graças a Deus que eu estudei as categorias do ser de Aristóteles, porque aqui ele está falando dentro dessas categorias. Graças a Deus que eu conheço os transcendentais. Graças a Deus que eu sei o que é um objeto. Graças a Deus que eu sei o que é um círculo. Todo mundo sabe o que é um círculo. Tá aí, um romboide. Talvez não, né? E aí a gente... E aí está lá o padre Antônio Vieira e daí de repente ele fala lá de um romboide, tentando explicar uma questão divina, teológica, né? Eu disse, mas eu não sei o que é, né? Eu não sei o que é, eu vou ter que estudar geometria. Vai, né? E não há como saber tudo, né? Com certeza não, há falhas, a nossa formação existe lacunas, né? Mas realmente as artes liberais estão aí para que nós conheçamos como nossa mente funciona, como a nossa linguagem funciona, como nós podemos persuadir a nós mesmos das realidades, porque às vezes não adianta dizer, nós precisamos transformar isso em termos linguísticos, certo? Gramaticais, ou às vezes matemáticos, lógicos, para que nós entendamos alguma coisa, certo? E aí tocar para frente, né? Mas realmente as artes liberais, já desde o momento que nascem, elas são aquelas coisas que não devem ser estudadas, mas que nós temos que tê-las estudado, né, o tempo todo. E por mais que nós façamos isso, pode parecer paradoxal, mas por mais que nós façamos isso pela vida toda, as artes liberais não são um fim em si mesmo, elas são sempre não o que nós devemos estudar, mas o que nós devemos ter estudado. Tem mais alguma pergunta, comentário? Bom dia. Bom dia.
pesquisando um pouco mais sobre as artes liberais e os estudos pelas artes liberais, eu tiro do meu exemplo pessoal, que não é lá muito exemplar, a questão de já um tempo de estudo, uma certa intensidade, e muito recentemente ter me deparado com o problema das virtudes. Né? E aí a divisão clássica, as virtudes cardeais e as virtudes teologais. E na oportunidade de pesquisar um pouco mais acerca do que são as artes liberais e optar com os colegas lá do Paraná em participar deste evento, deste projeto, e após a sua fala me surgiu uma dúvida e eu gostaria de sintetizá-la para que você expusesse mais. Devemos encarar este problema ou este propósito, essa intenção de uma vida de estudos pelas artes liberais em razão das virtudes ou as virtudes pelas artes liberais? Bem, eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra e é presa a outra, né? Na verdade, eu não usei aqui as palavras, procurei, na verdade, não usar as palavras virtudes enfim, falar em constância, em fortaleza, em prudência, em tudo isso, justamente para que nós pudéssemos ficar um pouco mais detidos nos conceitos de educação liberal e tal, né? Mas, no fundo, eu acho que se o que eu disse agora evocou essa pergunta, é porque sim, tem tudo a ver, não há como fazer uma coisa sem a outra, né? É preciso conhecer o conceito de prudência e o que os grandes sábios disseram sobre a prudência e como vivê-la para vivê-la. Sim, às vezes sim, se eu sou imprudente. E aí como eu vou saber o que é prudência? Mas às vezes eu tenho já, através de exemplos, através de uma própria inclinação natural, uma tendência a ser prudente, a ser forte, a ser constante, a ser justo. Então, depende de tudo isso a vida de estudos, né? E o que vem antes? Eu tenho que me exercitar nas virtudes ou primeiro começar a estudar a gramática? Eu digo, não, tu vai exercitar nas virtudes estudando, fazendo já as coisas. Não, primeiro eu vou ler todos os tratados sobre virtudes. Eu digo, não vai entender nada, né? Então, ao ler tratados de virtudes, tu vai exercitar gramática, lógica, retórica, enfim, tudo que for, né? O que o padre Antônio Vieira quer, por exemplo, num sermão dele, que é um discurso retórico, nada mais é do que as pessoas levem uma vida virtuosa, né? Numa situação que ele se encontrava no século XVII, muito difícil, né? E ter que fazer com que as pessoas mudassem de vida, né? E ele querendo que as pessoas vivessem uma vida virtuosa, ao mesmo tempo ele ia ensinando, falava até dos tipos de peixes que tinham ali na foz do Amazonas e por aí fora, né? Então eram conhecimentos da realidade que ele usava, ensinava às pessoas, certo? E ao mesmo tempo, né, ensinava a virtude, porque sem elas, com certeza, não é possível fazer nada, né? Então existe um estudo, né, tanto filosófico quanto teológico, né, um estudo filosófico das virtudes cardeais, um estudo teológico das virtudes teologais ou divinas, mas que não é o pressuposto para que eu viva essas virtudes, né? É natural eu descobrir a virtude da justiça me deparando com uma tragédia grega, por exemplo, né? É natural que eu, conhecendo, nunca lendo um tratado sobre a temperança, que eu me depare com isso dentro da literatura, dentro dos meus próprios propósitos, né? Então eu estudei alguma coisa aqui, eu fiz um propósito específico na minha vida de estudos, na minha vida, enfim, em geral, né, com relação a tudo aquilo, porque é uma questão de unidade, né? A pessoa de estudos, ela não é uma enquanto está estudando e outra enquanto ela está no trabalho, não sei o quê. Meus colegas e não sei o quê, eles que se ferrem, né? Porque são todos comunistas, né? Então, eu estou aqui nos meus estudos, né? Eu vou lá, ganho meu dinheiro e venho embora, certo? Mas isso carece de unidade, certo? Se tu estás em busca da verdade, tu quer comunicá-la,
Por mais que isso doa também, por mais que o cara vai te tirar para trouxa, por mais que o cara não vai querer saber de ti, vai ficar fazendo piadinha, caluniando, não sei o quê, mas a verdade é isso aí. E o contrário também, né? Porque daí não é viver a virtude se eu sou um chato, que tu tem que ler esse livro aqui, e não sei o quê. Aí o cara vem comentar alguma coisa contigo, cara, tu não leu nada, cara, né? Tu não sabe de nada, e não sei o quê. Nossa, como tá ajudando, né? Realmente a pessoa está assim, né? Bom, depende de pessoa a pessoa, cada pessoa é uma pessoa, eu não tenho atitudes com relação aos estudos iguais, eu não tenho atitude com um livro e com outro igual, uma atitude sempre igual, certo? E com as pessoas também, eu não tenho, não é todo mundo farinha do mesmo saco. Picharam ali perto do instituto, ali picharam assim, Temer, Fortunato e Sartori, farinha do mesmo saco. Eu disse, não, eu acho que são sacos bem diferentes, né? Se são todos farinha, pode ser, né? Mas as pessoas não são farinha do mesmo saco, né? E virtude, quando a gente fala em virtude, a gente está, sim, falando de nós mesmos, mas em relação com a realidade, e as outras pessoas fazem parte da realidade, né? Então, se eu vou ser justo, prudente, temperante, forte, depende de um exercício quando eu estou comigo mesmo, no momento de reflexão, de meditação, de contemplação. Nós vamos ainda falar disso no congresso. Quando eu estou comigo mesmo, eu consigo ser isso, ou eu mesmo luto assim, ou não quero lutar, melhor dizendo, né? No momento desses de estudo, de contemplação e tal. E aí quando eu estou com as pessoas, é claro, vai ser muito pior ainda, né? Se nem comigo mesmo eu consigo resolver, né? Então a pessoa, numa vida intelectual, numa vida de estudos, ela realmente busca isso aí, né? Busca a vivência. Não sei se era isso aí,